noite a todos, que todos possam estar bem em seus lares, assistindo mais uma transmissão e uma reflexão, uma palestra da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade na noite de hoje. A exposição, a reflexão da noite está a meu cargo. Meu nome é Lucas Hartfield, eu sou colaborador, trabalhador voluntário da casa, estudante também. E o tema da noite de hoje, ele vai falar sobre a resistência frente às tempestades da vida. Para isso, então, nós vamos de início ler uma pequena mensagem do livro Gotas de Esperança, para nos harmonizarmos e já irmos nos preparando para a reflexão. Então a mensagem diz assim: vale a pena viver. Não ache sua vida vazia, sem sentido. Não se deixe vencer pelo desânimo e pela frustração. Sua vida é muito importante, ela tem razão de ser. Deus é infinitamente sábio. Ele tem um plano para você, procure descobri-lo. Observe as suas maiores tendências, elas são as sementes que esperam frutificar. Esse é o plano de Deus para você. Valorize sua vida, seja útil, vença a inércia, cultive o bom pensamento, tenha esperança, você alcançará a paz e a felicidade. Sentir a vida valiosa é crescer em satisfação. Então, meus amigos, a dor é um tema que muitas vezes a gente não gosta muito de falar sobre ela, ou de alguma forma fica com medo de que a gente vá atraí-la. Nós precisamos entender que, por vezes, no mundo de provas e expiações em que vivemos ainda, a dor ela vai bater a nossa porta, num momento de dificuldade, seja um momento de aflição, uma forma de ansiedade, uma forma de medo do futuro, do que está acontecendo, do que poderá acontecer ou do que estamos vivendo. Mas em algum instante da nossa vida, com certeza passaremos por momentos aflitivos, onde a aflição, a dor, a angústia, o medo, enfim, essas emoções e sentimentos farão parte do nosso dia a dia, do nosso momento, seja por um instante, seja por algumas horas, por dias ou algum tempo. E aí, geralmente, o que acontece quando a dor bate a nossa porta? É como se tudo desabasse. É como se saísse o chão e ficamos, por vezes, perdidos. Uma noite escura. A alma angustiada, o medo, a aflição, nos sentindo sozinhos. E aí passamos, então, a observar e olhar as outras pessoas com um olhar, talvez, de inveja, imaginando, poxa vida, por que comigo? Por que os outros estão bem? Por que aquela pessoa tem um bom trabalho, é rica financeiramente? Outras vezes, por que aquele ser que não cuida da sua saúde está aí jogando a saúde em vícios, em tantas atitudes? Não tem uma doença e eu estou enfrentando essa doença, sendo que me cuido, que procuro levar uma vida regrada, saudável, e a doença veio bater a minha porta. Ou veio a bater a porta de um ente querido, de um filho, de alguém amado, muito importante para mim. E aí nós passamos num emaranhado de pensamentos, tentar compreender as situações. O porquê dessas situações aflitivas. Muitas vezes, se não estamos preparados internamente, espiritualmente para passar por uma situação, vamos sim cair em desânimo, em desesperança, em tipos de comportamentos e pensamentos pessimistas e negativos que irão com certeza infligir muito, atingir muito o nosso psiquismo, a nossa mente, o nosso comportamento, trazendo sim a doença da alma para dentro de nós. Porque quando não estamos preparados para enfrentar uma tempestade, não há como resistir a ela. Por isso, a importância de estarmos conscientes e sermos entendedores da nossa real situação aqui no mundo em que estamos vivendo. O porquê estamos no mundo, o porquê da vida,
o porquê da dor, o porquê da alegria, da felicidade, como chegar a ela, o que fazer para ser feliz. E aí nós vamos passar a compreender. E aí nós vamos entender a diferença entre duas perguntas fundamentais quando a dor bate à nossa porta. E nesse sentido a doutrina espírita ela é fascinante, ela é maravilhosa, porque ela é consoladora. E não só consoladora, ela nos esclarece, ela nos conforta, mas nos traz também o alimento espiritual, aquilo que nos proporciona a capacidade de enfrentar as situações da vida. E aí nós vamos entender a diferença entre a pergunta fundamental quando a dor bate à nossa porta: por que isso está acontecendo comigo? Ou para que isso está acontecendo comigo? Porque há uma grande diferença. A pessoa que sente a revolta e não sente a compreensão daquilo que veio e está acontecendo consigo, ela vai de uma forma revoltada, sem entendimento, quer saber por que isso está acontecendo com ela. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Logo eu, logo com minha família, logo com aquela pessoa que eu amo, logo como estava tudo tão bem, por que agora isso está acontecendo nesse momento? E aí ela sente internamente uma revolta e não entende. E fica mergulhada nesse turbilhão de pensamentos. Quando nós passamos a compreender a vida à luz da doutrina espírita, com tudo que o ensinamento dos espíritos superiores, o ensinamento de Jesus, do que Deus quer de nós, e passamos de alguma forma a compreender, a entender o que é a vida, o sentido da vida, nós passamos a perguntar, quando a dor bate nessa porta, para que isso está acontecendo comigo? E aí nós vamos compreender que há um fundamento, há algo por detrás de uma situação que chega até nós. E nós vamos compreender que em determinados momentos, em muitas situações da vida, foi necessário sim passarmos por esse momento, estarmos passando por ele, e a vida quer sim nos ensinar algo. Então há um para que isso está acontecendo, e não um porquê desesperado do que está acontecendo. Nós precisamos sim entender que dentro da caminhada evolutiva do espírito, as experiências são fundamentais nessa construção da felicidade. Sem ela, nós não seremos felizes. E é importante sim entendermos o que a vida quer nos dizer com as situações que estão acontecendo conosco. 119.140 era o número de mais um prisioneiro judeu na Segunda Guerra Mundial, encaminhado ao campo de concentração de Auschwitz. E dirigia-se ele, então, Viktor Frankl, com sua família, sua esposa, aonde ele, recém-casado, aos 20 anos de idade, seu pai, sua mãe e mais irmãos, todos recolhidos pela polícia nazista, a SS, e encaminhado, colocado dentro de um vagão de trem apertado, aonde não podiam sentar, e eram horas de viagem, quase um dia inteiro de viagem de pé. Apenas uma pequena janela ao alto, que poucos conseguiam olhar para fora, para onde estavam sendo levados, porque eram vagões que eram antes carregados animais, para transporte de animais, agora então cheio de humanos desesperados lá dentro. Os rumores já circulavam que eram campos de extermínio nazista, onde judeus eram colocados em câmeras de gás para ter uma morte rápida, sem chance. Outros que teriam um pouco mais de chance de vida eram levados a trabalhos forçados, desumanos, que os levariam com certeza também à morte. E não se havia esperança para aqueles que lá eram encaminhados,
porque de lá até então ninguém havia saído. E a guerra seguia firme, sólida e cruel nos campos da Europa. E Viktor Frankl, então, ao desembarcar naquele campo, o mais terrível até então, percebe que sua vida mudaria completamente e radicalmente naquele instante. Ao chegar, olhou para ali as telas e cercas de arame farpado e via esqueletos com pele e osso humanos a observar novos prisioneiros chegando. Magros pela fome, olhares mortos e tristes pela desesperança. Ele então, ao chegar, já é separado de sua família e encaminhado a uma fila, antes mesmo de entrar ao campo de concentração. Aonde então um oficial nazista olha para ele, observa ele rapidamente, despesa a cabeça e diz para a direita. E ele olha que alguns eram encaminhados para a esquerda. E ele não sabia se aquele momento já era uma classificação da sua vida. Mas ele então é encaminhado para a fila direita e é levado a uma sala de banho, o que também ele permanece com a dúvida se era uma sala de banho de gás ou banho real. E então ele é encaminhado a um chuveiro, fica com seu calçado, recebe uma roupa iguais a todos os outros e é encaminhado a um pavilhão, um pequeno pavilhão onde 110 prisioneiros ali dividiam espaço. Logo ao entrar lá dentro, ainda tentando entender, conhecer o local que ele estava, ele olha para o lado e vê um outro pavilhão mais adiante, à sua esquerda, onde saía do alto, numa chaminé, uma grande fumaça preta. E ele pergunta o que é que estão fazendo lá, o que queimam. E alguém ao seu lado, de uma forma irônica, porque muitas vezes a ironia mostra o desespero, a crueldade também daquele que sofre. A pessoa diz para ele, lá são alguns judeus indo para o céu da Alemanha. Era então aqueles que eram encaminhados para a fila esquerda e que eram queimados, logo após serem mortos nas salas de extermínio de gás. E então ele vê diante de uma nova realidade. Começa a conhecer as pessoas que ali estavam, e Viktor Frankl, antes de ser prisioneiro, era médico, psiquiatra, psicólogo, e era alguém dedicado que trabalhava na área pública, sempre com o objetivo de poder ajudar, de entender o ser humano e poder compreender e ajudar aqueles que ele então atendia e assistia. E decide ali então tentar compreender as emoções e tentar vencer aquela situação que ocorria naquele momento. E ele então passa a ter um objetivo, sobreviver, sair dali, rever a sua esposa, rever a sua família, e coloca então como objetivo viver cada dia. Diante das situações que iam correndo, que eram muito difíceis, uma delas dormir entre 9 pessoas, num pequeno tablado de 2,5 metros, onde dormiam ali amontoados, não havia travesseiro nem cobertas. À noite colocava suas botinas sobre a cabeça para poder escorar a cabeça. Durante o dia, o alimento único do dia, mesmo em dias frios de neve, era apenas 300 gramas de pão e 1 litro de uma sopa muito rasa, que às vezes ele recebia um pouco de casca de batata junto naquela sopa ou de alguns grãos de ervilha. Mas era isso o alimento. E Viktor Frankl guardava um pouquinho do seu pão para o resto do dia, enquanto alguns, numa angústia, numa ansiedade, proviam ele todo naquele instante que o recebiam. Mas ele ia procurando recursos para sobreviver. E observava no decorrer das semanas, dos dias, o como as pessoas enfrentavam o sofrimento e a dor. Alguns num ato desesperado, mesmo sendo pessoas fortes fisicamente, porque então, observando o físico delas, se presumia que elas teriam muito mais chance de sobreviver a uma situação extrema daquelas, mas não sobreviviam. Sobreviviam aquelas que mentalmente tinham mais resistência diante da situação que ocorria.
E ele via então muitos, num ato desesperado, jogar-se as cercas eletrificadas, logo então também serem assassinados, outros no trabalho forçado, de começarem a se desesperar e serem então, naquele momento, espancadas até a morte. E ele então, cada dia voltava, procurando entender o que a vida queria lhe trazer com tudo aquilo. O que a vida queria lhe ensinar com tudo aquilo. E foi isso que ele formou no seu entendimento e buscava cada dia compreender. Observava as pessoas diante das dificuldades e via que cada um enfrentava aquelas situações de uma forma, com o seu entendimento, mas que aquelas que tinham um objetivo conseguiam superar as situações. Outros que não tinham a esperança, ou que colocavam a esperança numa data, num determinado momento, como por exemplo o final do ano, e chegava então as épocas da comemoração do Natal, do Ano Novo, e eles tinham esperança que ao chegar ao final do ano a guerra acabaria, eles seriam libertos, e isso não acontecia. Eles então adoeciam, e era visível a alma adoecer. Diz Viktor Frankl que primeiro a alma adoecia, para depois o corpo, a sua imunidade baixar, e então a doença chegar e abater aquela pessoa. Logo então, ou ela caía doente por alguma infecção, por alguma situação, alguma coisa, ou então já era também pela sua doença, ou talvez por não ser mais útil, descartada, levada às câmaras de gases, mas que ali ele via homens fortes ruírem, caírem. Pessoas que teriam todas as condições de chegar ao fim e ficavam pelo caminho, porque não tinham um sentido, um objetivo de passar pela situação. E então ele procurava entender o que a vida queria trazer para ensinamento para ele. E assim ele passou todo o tempo ali até chegar o dia da sua libertação. Muitas vezes, nós, nas nossas existências, nós vamos passar e enfrentar situações adversas que, como falamos antes, no início da reflexão, vamos tirar o chão. E onde vamos então nos segurar, se não temos um chão sólido? Porque se vivemos ainda num mundo de provas e expiações, aonde as aflições foram já previstas por Jesus e dita que no mundo tereis aflições, como fazer então diante das situações difíceis? Como fazer para enfrentar uma doença? Como fazer para enfrentar uma tempestade, uma situação que nos tira o chão? Como passar por tudo isso? A doutrina espírita, ela é um porto seguro. De alguma forma que nós não podemos talvez explicar, mas apenas vivenciando, nós vamos poder entender. Quando nós passamos a compreender a grandeza da vida, passamos a compreender a essência do que a doutrina espírita nos traz, de que Deus é amor, é justo, é um Pai amoroso, e que somos filhos desse Deus amoroso, e de que Ele não castiga, Deus nos ama, Ele nos educa, e Ele cuida de cada um de nós, e que jamais estamos desamparados, e que a sua justiça, ela é uma justiça de amor. Nós vamos passar a entender a lei de ação e reação, e que muitas vezes situações da nossa vida, ou elas se deram por escolhas nossas do presente, e que Deus permitiu sim, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, que nós seguíssemos, então, com as nossas escolhas e decisões, e pegássemos esse caminho determinado, mesmo lá adiante nos levando a consequências dolorosas, consequências graves, consequências que nos tirarão a paz, que nos tirarão o sossego,
que de alguma forma talvez nos farão adoecer a alma, mas passamos a entender dentro do pensamento e do entendimento esclarecedor da doutrina espírita que a caminhada do espírito imortal ela é construída através das experiências e que por isso Deus permite que ocorram essas experiências em nossa vida, para que sim possamos gravá-las, interiorizá-las no nosso íntimo e assim crescer como seres humanos, como os espíritos imortais que somos. E aí sim trazemos vida por vida, intuições de que não devemos tomar esse caminho, porque ele nos levará ao sofrimento. Trazemos sim experiências, situações dentro de nós, que nós vamos, de alguma forma, a voz da consciência vai nos dizer já também, pelas próprias experiências já vividas no passado, que eu não devo fazer isso, porque isso vai prejudicar o ser humano, vai prejudicar alguém que amamos, vai prejudicar uma outra pessoa, mesmo que desconhecida, mas que nós teremos sim que passar por aquela situação também para aprender. Então, a consciência diz, não faça isso. E se nós estivermos atentos à nossa consciência, ela é como uma bússola, porque é a voz de Deus falando, através das nossas experiências, que vamos construindo então ao longo das existências, de que não é certo. Fora isso ainda, nunca estamos sozinhos, porque o amor de Deus ele nos designa amigos espirituais que estarão zelando pela nossa existência enquanto estivermos aqui. Também nos inspirando e nos ajudando com ideias favoráveis, com sugestões lá dentro da consciência, da nossa mente, com pensamentos e ideias positivas que nos ajudarão. E pense, e medite agora nesse momento e tente se lembrar, se em algum momento, uma decisão difícil, num momento difícil que você não passou, que não chegou essa frase na sua cabeça. Tenha paciência, isso vai passar, tudo vai dar certo, calma. E a gente se agarra naquele pensamento que vem espontâneo, sem a gente procurá-lo, e começamos a pensar, é verdade, vou fazer uma prece, porque a prece é um meio de nos ligarmos ao Pai, que é Criador e que nos ama. E Jesus nos disse, pedi que se vos dar-se-á, bate que se abrir-vos, que a porta irá abrir. E aí nós começamos então a lembrar da prece, do momento que precisamos sim buscar essa conexão com Deus, porque às vezes o sofrimento vem porque nós nos desligamos dessa conexão. E então, algumas vezes, seja pela afinidade, pela sintonia, seja pelas nossas atitudes, pelo que for, é permitido que esse sofrimento chegue até para nos conectarmos novamente com Deus, porque estávamos talvez distantes dele. E aí então, como que Pedro, quando saiu do barco ao encontro de Jesus, caminhou sobre as águas. Talvez nós não tenhamos um chão sólido, seguro, dos bens materiais, das comodidades, das coisas seguras que o mundo oferece, mas que não são permanentes, são instáveis. Mas como Pedro, a sua fé, a sua determinação, o olhar seguro em Jesus, permitiu que ele tivesse coragem e caminhasse então como a Jesus. E é isso que nós temos que fazer às vezes. Olhar para Jesus, olhar para Deus e entender, sim, que Jesus está de braços abertos, que Deus está olhando para nós, nos cuidando, que há amigos espirituais e que nós vamos sim passar por essa situação. Basta nós olharmos agora, estamos vivendo no mês de agosto, chegando perto da primavera, que é em setembro, e aqui no sul do Brasil, principalmente, é muito bonito essa época, porque as flores começam a despertar. E para quem vive aqui no sul do país,
A gente passa alguns dias a ter temperaturas negativas de -2 graus, -3 graus, 0 grau, que você acorda de manhã e você vê gelo literalmente sobre os campos, sobre as plantações, sobre os carros que ficaram na rua. É muito frio. As folhas das árvores caem e essas árvores elas passam por tudo isso ao relento, ao frio da noite. Mas é uma estação do ano passageira, porque elas guardam em si a esperança. E passado aqueles dias frios, aqueles meses, aquelas situações difíceis e adversas para elas, de noites geladas, de amanheceres gélidos, elas começam a despertar com suas flores. Hoje mesmo, andando, passando por uma estrada em direção a outra cidade, com a minha família, eu percebia quantas árvores estão floridas após o inverno já, chegando a primavera, porque a vida é feita de estações também. Nós vamos passar também por momentos difíceis, mas a primavera vai chegar, seja num momento ou no outro. Tudo será lindo e florido, e verá então depois o verão, onde iremos aproveitar. E aí chegará também o outono, aonde as coisas começam a mudar, aonde já começa a se preparar para aquele momento, talvez mais difícil do inverno. Porque a vida aqui, como diz aquela música, que é um poema, ela é trem-bala. E nós estamos nesse vagão, e a vida é passageira, ela passa rápido. E nós vamos passando pelas estações da vida, muitas vezes queixosos, apenas nos queixando, revoltados. E não olhamos as situações da vida como oportunidades de nos reinventarmos, de ressignificarmos a nossa existência. Porque nós ainda não descobrimos o sentido da vida, que é aprender, que é agregar conhecimento, que é buscar experiências para poder amar e então sim buscar a felicidade. E dizem os Espíritos na questão 922 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Kardec sobre se era possível encontrar a felicidade, ter a felicidade plena neste mundo difícil em que vivemos ainda. E os Espíritos dizem que aqui a felicidade ela se resume em 3 situações que de alguma forma nós conseguimos talvez um equilíbrio nelas. Que na parte material seria a posse do necessário para viver. A posse do necessário não é acúmulo, não é desperdício, não é status para mostrar nas redes sociais, não é, de alguma forma, apenas a luxúria, o bem, as coisas, que passageiras, que passam dinheiro. Não, é ter o que comer, o que colocar na mesa da família hoje. É não guardar ansiedade para amanhã, é ter fé e confiança em Deus e que hoje nós temos o necessário para manter esse dia vivo, bem, alimentado. E na parte moral, dizem os Espíritos, a consciência tranquila e a fé no futuro. Podemos talvez não ter a consciência ainda tranquila porque nós erramos muito na nossa caminhada. Mas os erros, eles também fazem parte do aprendizado e das experiências. Por isso nós precisamos ressignificar, aprender com os erros. Com os erros, aprender para então agora acertar. Esse é o objetivo. E quando nós aprendemos com os erros e passamos então a tentar acertar, nos esforçar para acertar, nós vamos construindo um futuro melhor para nós. Quando nós temos fé no futuro, que é o terceiro item que eles nos colocam, nós vamos entregando, de alguma forma colocando a certeza de um futuro feliz nas mãos de Deus. Mas, primeiro, temos que ter, sim, a consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor possível. Porque se nós simplesmente estamos apenas nos queixando das situações que ocorrem, de alguma forma nós não conseguimos
ter uma resignação, procurar entender que aquilo que vem para nós é aquilo que muitas vezes nós colocamos lá atrás no nosso caminho, que hoje estamos recolhendo. E passamos então de uma forma rebelde a não entender a vida, não compreender e apenas a colocar a culpa nos outros, a culpa na vida, a culpa em Deus, a culpa de que estamos naquela situação injustiçados. Nós passamos então a atrasar este caminho da felicidade. Precisamos então compreender que nós estamos colocados na vida onde nós mesmos nos colocamos, mas que nós podemos mudar a todo momento o nosso caminho. Para isso, então, a doutrina espírita, essa luz para a humanidade, para todos nós, ela nos ajuda muito. Ela nos ensina que a prece é a ligação com o divino, com Deus, com o Criador. Que ela nos mantém ligados com pensamentos e mentes superiores, numa esfera, numa sintonia elevada que vão nos ajudar a superar, a enfrentar, a vencer as provas, as expiações, as tentações, as dificuldades e as tempestades da vida. A doutrina espírita vai nos mostrar a compreender de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo de nossas vidas e o que precisamos fazer. Vai também nos colocar à parte de uma forma consoladora de que Deus nos ama e nos quer o bem, a felicidade. E que Ele não gosta de ver nós sofrer, Ele não castiga ninguém. Mas sim, Ele dá a todo momento novas oportunidades. Se hoje a tristeza, a depressão bateu à minha porta, eu preciso sim buscar ajuda, um amparo, seja da ajuda profissional, qualificada, terapêutica, seja na prece, seja numa casa espírita, numa religião que me ajude a sair dessa situação, mas que Deus está ali com a mão estendida sempre para sair dela. Mas eu preciso estender a mão e pegar na mão dele e fazer a minha parte no esforço também. Mesmo que estejamos, talvez, nesse momento, vivendo um momento final da nossa existência física. Talvez numa doença terminal, no fim da existência, seja pela idade ou pela situação, ter esperança e a certeza de que a vida continua. E de que aqui, como ela está, ela seguirá no outro plano. Então, aquilo que eu carrego comigo nesse momento é muito importante. Eu preciso mesmo assim ressignificar a minha vida, entender, compreender, descarregar as mágoas de uma forma saudável, não com rancor, mas com o perdão. Procurar perdoar a todos, perdoar a mim, perdoar a tudo, para não levar isto comigo para o plano espiritual, porque a vida será uma sequência. E lá também Deus estará com a mão estendida. Haverá também o amparo, como também agora está tendo aqui, porque ninguém jamais está desamparado. Não há tempestade que dure para sempre. E as tempestades, elas são aprendizados, são lições preciosas. Mesmo os traumas que nós vivemos na nossa experiência física, na nossa experiência, que ficam gravadas no espírito, elas são experiências que precisam ser trabalhadas e nos ajudarão sim na construção do nosso ser superior. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros da doutrina espírita, irmãos de caminhada ou simpatizantes da doutrina espírita, a vida segue sempre. E nós somos viajores do tempo, somos pessoas, espíritos vivendo uma experiência única, que é essa existência, mas uma experiência de muitas outras que já vivemos. Precisamos sim entender o que é a vida e buscar um sentido para ela, mas um sentido além, não um sentido material, seja de algo que o mundo oferece, mas um sentido único que nos encha a alma de vida e de esperança, algo que transcenda e que consiga permanecer conosco além desta vida.
Então assim nós vamos compreender que estamos construindo assim uma vida do Espírito imortal, que passará por esse mundo, seja alguns anos, décadas, talvez 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos, talvez alguns, mas que carregará consigo experiências marcantes e únicas que lhe ajudará, sim, a ser alguém melhor. E então, novamente, nos reencontraremos todos, porque é isso que Deus quer, a felicidade de todos. Então, meus irmãos e amigos, que possamos sim ter resistência, ressignificar a nossa vida, entender ela e buscar um sentido e compreender, não com revolta, mas com entendimento, que às vezes a dor sim vai bater a porta, mas não há tempestade que dure para sempre, porque tudo passa. Eu termino essa reflexão com uma frase de Emmanuel, que Chico Xavier escreveu para a sua mediunidade, que diz assim: a paciência é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. Obrigado a todos. E eu encerro então essa reflexão com uma prece singela, mas que possamos com ela penetrar nesse momento. Se assim também vocês quiserem fechar os olhos e penetrar nesse momento no mundo da luz, no mundo de Jesus, no alto, a olhar por nós. E nós vamos nesse momento nos fixar no seu olhar compassivo e singelo, no seu olhar sereno e manso, que nesse momento olha por nós, que nos compreende, que nos entende e que nos ajuda a todo momento. Mas nós não vamos apenas olhar para Ele e pensar naquilo que nós desejamos pedir a Ele por nós, mas nós vamos nesse momento olhar para Jesus e pedir por aqueles que passam dificuldades no mundo, que ainda não compreenderam a vida ou que passam pelas tempestades e provações, naqueles dias frios, úmidos, muitas vezes passam a dificuldade com seus filhos, com suas crianças em casa, sem ter o que comer, passando frio e necessidade, sem trabalho, sem alimento. Que o amparo e a ajuda possa chegar a esses irmãos, a ajuda material que é urgente, mas também a esperança. Que aquelas pessoas que enfrentam a doença possam também ser invadidas nesse momento por uma esperança única de que a vida segue, de que é possível sim se recuperar e que existe a saúde da alma, que essa precisamos buscar. Aqueles que sofrem no mundo dos vícios, que consigam encontrar forças de lutar. Aquele que sofreu a separação de um ente querido, que tem a força do entendimento de que isso é apenas momentâneo, que logo, lá adiante, na outra vida, o encontrará. E que há pessoas que o amam também do outro lado, cuidando dele. Jesus amado, olha por todos aqueles que sofrem no mundo e nos ajuda a entender e olhar com os olhos da bondade, para que possamos sim superar, compreender, trabalhar também por um mundo melhor. Que sejamos sim seus colaboradores. Obrigado a Deus pela vida, por tudo de bom que recebemos todos os dias, que são lições preciosas, que possamos ser mais gratos. E a Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos pelo amor e carinho, aos espíritos amigos, benfeitores espirituais, por essa oportunidade. Que assim seja. Que possamos todos permanecer em paz. Obrigado.